bom, meu povo, muito boa noite. Espero que todos vocês estejam bem aí. Galerinha que está em casa assistindo ao vivo e a cores. Nossa 12ª live. Nem parece que a gente já está na número 12, né? Fora os coffees, né, que a gente fez aí, os Kanban coffees que a gente fez. E vem mais coisas por aí, algumas parcerias com eventos, inclusive com a Agile Brasil, que a gente tem aí cupom de desconto, depois a gente manda ali no grupo para quem quiser. Esquenta do TDC, onde a gente sorteia ingressos, a gente sorteia descontos no TDC, né? E potencialmente até workshops, né, senhor Mike? Quem sabe a gente faz um workshop aí pela comunidade, por que não, né? Pessoal, o papo de hoje é um papo um pouquinho diferente do que talvez alguns estejam acostumados. A gente vai falar de um tema que é um pouco mais denso, mas ao mesmo tempo extremamente crítico, né? Envolve aí a parte de gestão de riscos. Como é que a gente trabalha a gestão de riscos e como que a gente pode fazer isso olhando tanto para a gestão de projetos, tanto para Kanban. Então, como é que eu unifico essas duas coisas aí? E o Mike vai mostrar aqui para a gente também um viés olhando para uma visão de simulação, como é que a gente simula uma gestão de portfólio de projetos e ao mesmo tempo trabalhando aí a gestão de riscos. Beleza? Senhor Mike, o palco é seu, você viu que eu não te apresentei para exatamente você ter essa liberdade? Galera, não tem muita apresentação aqui na minha participação aqui, não. Então, antes de mais nada, Felipe, obrigado, cara. Eu comentei contigo que eu estava trabalhando aqui numa apresentação. Na verdade, era algo que eu queria compartilhar. Já estava fazendo com alguns clientes, mas não tinha nenhuma palestra em relação a isso. Eu até comentei, cara, talvez a gente poderia fazer um lançamento aí, cara, desse assunto que eu quero cada vez mais me aprofundar diante dos nossos clientes e também nos eventos, que é o tal gestão de risco. É um assunto que muitas vezes ele é vou dizer assim, pessoal, não levado tanto a sério, tá? Não levado tanto a sério nas empresas. Gestão de risco, cara, vamos falar o que pode acontecer, é muito mais do que isso, tá? É muito mais de prevenir alguns incidentes, prevenir, cara, eventos negativos, é muito mais do que isso. Tem alguns assuntos aqui que eu acho que a minha ideia é compartilhar um pouco com vocês. Mas, sendo bem honesto, tá? Eu comecei a dar atenção a esse tópico de gestão de risco, eu acho que foi mais pela dor. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Antes de chegar na Camanais, eu comecei minha história profissional em 2009. Trabalhei ali trabalhei na Pearson durante um bom tempo, mais ligado à parte de negócio. Me envolvi mais com tecnologia mesmo, foi quando fui para a IBM em 2015. E aí na IBM eu tive meu primeiro trabalho ali com gestão de projetos. Já trabalhava diretamente a parte técnica e me apaixonei por esse assunto. Cara, eu sou um cara que adora assuntos relacionados a Lean, melhoria contínua. Ele conhece muito aqui, a gente já foi a eventos Lean juntos. E, cara, eu adoro sair um pouco do digital e também para o operacional. Então, adoro visitar empresas, indústrias. Recentemente eu fui na Grob, lá de São Bernardo, conheci a operação deles. Eu faço muito disso. Tô até, não sei se tem alguém de Floripa aqui, estou até planejando lá visitar umas fábricas lá também, próximo evento que a gente vai ter lá. Mas foi diante disso, assim, que eu comecei a lidar com esse assunto. Mas em 2018, 2019, onde eu fui para Boa Vista, na Boa Vista, eu fui com um desafio ali junto com o meu diretor ali, Luan, que hoje é diretor da Camanais, para a gente trabalhar já na liderança da parte de transformação digital. E ali eu atuei como Agile Coach, na Boa Vista, e foi ali que eu tive meu primeiro contato com o Camanais, tá? Então, antes de mais nada, hoje eu sou Head de Customer Success, mas já fui cliente do Camanais há um bom tempo. E durante essa trajetória, eu tive uma situação muito louca de trabalhar em um projeto que, galera, assim, eu caí de paraquedas no projeto, mas de uma magnitude ou talvez a palavra certa de impacto financeiro que nem eu imaginava, né? Eu imaginava que eu estava pronto para liderar um projeto desse. Então eu liderei uma equipe, então fazia um papel muito de delivery manager, tá? Agile Coach, mas na prática eu fazia muito mais que isso. Cuidava de todo, praticamente assim, do budget da equipe, ligava muito a parte ali de contratação de pessoas para a equipe. Então, eu fazia muito mais um papel de delivery manager. Mas era um projeto muito grande, de alguns milhões, que poderia trazer para a empresa positiva ou, se desse errado, negativamente também. Acho que isso é um ponto interessante a
a compartilhar. A gente já no início desse projeto, nessa jornada, gente, era um projeto muito complexo. Era um projeto que basicamente ele reduziria a aquisição aqui de dados para a empresa. A empresa ela gastava mais ou menos 40 milhões ao ano. E era um projeto que reduziria essa aquisição em 20 milhões, 50% desse custo. E aí, antes de mais nada, antes de chegar para a parte técnica e perguntar quanto tempo mais ou menos esse projeto, que basicamente é um algoritmo que a gente ia desenvolver, quanto tempo a equipe ela precisaria para desenvolver um negócio do tamanho que... complexidade que ninguém sabia, ninguém tinha feito antes. Gente, antes de chegar para o time, os caras já definiram um prazo para nós. A galera já chegou aqui para nós e falaram assim, gente, vocês têm até o final do ano para construir isso aí. A gente já rompeu o contrato já com os fornecedores. A partir de tal data, o nosso modelo 1 de aquisição não vai funcionar e até o final do ano vocês têm que dar um jeito de colocar isso em andamento. Isso é janeiro, bem no início do projeto. A equipe era extremamente nova, não só para lidar com a tecnologia que a gente ia trabalhar, a gente tinha que trabalhar com uma tecnologia um pouco mais simples, né? Tinha que ser uma tecnologia mais robusta, plataforma alta, e algumas coisas plataforma baixa. Então, era uma coisa que ninguém também tinha experiência. COBOL, ia entrar algumas coisas ali de uma tecnologia que, cara, ninguém tinha muita experiência. O time era extremamente júnior. E, galera, como é que você, basicamente, fala, galera, o projeto tem que estar concluído até o final do ano, dá um jeito com a equipe que a gente tinha, com a quantidade de pessoas que a gente tinha. Enfim, começamos a trabalhar, gente. Começamos a trabalhar, mas desde o início eu fiquei extremamente incomodado, extremamente inseguro de que, cara, vai dar ruim esse projeto. Vai dar ruim. Eu vou usar um termo aqui, quem me conhece sabe que às vezes eu falo no palavrão, mas eu falei, cara, vai dar merda. Esse projeto aqui, desde o início, assim, já tinha uma grande insegurança de que não ia dar certo. E foi aí, gente, que eu nem sabia sobre gestão de risco, tá? Mas foi aí que eu comecei a criar algumas cadências quinzenais com o CTO ali, onde a gente ia falar de resultado, mas toda a cadência eu falava no finalzinho, eu queria falar de um risco que eu mapeei aqui, e eu levantava sempre a corda de que, cara, é um projeto muito complexo, é um projeto onde a gente não tem experiência, e eu acredito que a gente precisaria rever um pouco a formação do nosso time. A gente precisa de algumas pessoas mais sêniores, com mais experiência, porque a gente tem certeza absoluta que na hora de a gente chegar no momento de crise aqui, a gente vai ter um impacto. Mas não aconteceu, de novo, eu estava sentindo, mas olha a diferença, gente, eu estava tendo um feeling ali, né? Eu basicamente já estava prevendo que isso ia acontecer. Gente, passou um mês, passou 2 meses, toda reunião eu falava a mesma coisa. Estamos aqui com uma equipe muito júnior, ninguém aqui tem experiência em cima disso. Eu estou, basicamente, deixando claro para vocês que a gente já está abaixo aqui do progresso esperado. Gente, passou 6 meses, passou 7 meses, eu falava a mesma coisa, ninguém dava importância. Chegou no 9º mês ali, já 3 meses de fechar o prazo. Galera, deu merda. Projeto há 3 meses, basicamente, de ser entregue de uma completude, complexidade, impacto financeiro tão alto. Deu ruim, cara. A gente não tinha nem 10% entregue, nem 10% rodando. A gente já estava há 3 meses do prazo, que já tinha feito, a empresa tinha feito cancelamento do contrato há 1 ano atrás, falando que, cara, não vai rolar. Vocês têm que entregar isso até o final do ano. De forma bem resumida, gente, a primeira coisa que eles queriam fazer já é cortar pelo menos umas 5 cabeças ali de cara. Cara, quem que foi o cara responsável por isso aqui? Quem que nunca deu visibilidade disso aqui? Como é que vocês estão falando? Isso aí já era o CEO falando com o CTO, né? Como é que vocês me falam que o projeto não vai ser entregue? E, gente, na boa, quando chegou isso para mim, eu já ficava abaixo ali do head de tecnologia ali, né, naquela época. Não posso nem citar nome, é bem recente isso. Mas na hora que o cara veio, eu sabia que tinha dado ruim na hora da conversa de revisão ali, eu já estava tranquilo, cara. Eu basicamente deixei claro, eu avisei, eu deixei explícito, e eu tenho dados para mostrar para vocês que desde o primeiro mês eu deixei claro
que a gente tinha um problema ali de conhecimento, a gente tinha um problema de senioridade, a gente tinha um conhecimento ali, a gente tinha um risco ali, cara, era algo ainda muito obscuro, a gente não tinha feito nenhum refinamento técnico e o prazo já estava ali. Pelo menos umas 5 cabeças ali, pessoal. Esse trabalho, que na verdade nem era algo muito ainda formal, eu comecei a falar de gestão de risco. E a partir desse momento, a partir desse projeto, cara, eu falei, cara, como sério a gente deveria tratar essa gestão de risco? Gestão de risco, pessoal, é muito mais, de novo, é a relação de dar transparência ao que está acontecendo. É a parte de antecipação, é a preparação, é identificar, de fato, os possíveis cenários, possíveis problemas que podem acontecer. Mike, existem riscos positivos, existem riscos negativos? Sim, pessoal. Obviamente, os riscos também podem ser positivos. Se acontecer algo que pode trazer algum impacto positivo, também isso é bom, mas mesmo assim, tem que ser algo mapeado, porque se acontecer, gente, você não pode ser o último a saber. Também é algo interessante que você tem que dar visibilidade. Não é algo que, por exemplo, assim, nossa, foi uma sorte, nossa, foi Deus que trouxe para nós aqui. Obviamente que a gente sempre vai precisar de Deus, mas é algo que você também pode mapear e você pode deixar transparente, que isso também, se acontecer positivamente, pode trazer algo para vocês. Tomada de decisões informadas. Galera, o plano de contingência tem risco que, cara, tem que ser aceito, mas tem risco que não deveria ser aceito. Qual é o plano se isso acontecer? Se der ruim, o que a gente vai fazer? Então, a gente fala de decisões informadas, né? A gente precisa se preparar para esses cenários. Nesse caso, eu não tinha como preparar, gente. Eu precisava, por exemplo, de novo, especialistas naquele assunto, eu precisava de pessoas sêniores, eu precisava de tech leads mais robustos ali, que saberiam lidar com esse tipo de situação, para tomar essa decisão técnica. Eu não consegui fazer nada, a não ser que o Red, desde o início, prestasse atenção nesse assunto. Aumento de eficiência. Gente, se eu tivesse lá atrás, tivesse uma escuta ativa ali, para quem eu estava dando essa transparência, gente, a quantidade de esforço que ia ser reduzido do meu lado, do lado da minha equipe, aumento de eficiência é exatamente isso. O quanto que a gente pode reduzir aqui, gente, de retrabalho nesse processo, se eu conseguir antecipar esses problemas. Comunicação e transparência, de novo, gente, o que me salvou, não só me salvou, mas eu nem transparente para vocês nessa época, pelo menos umas 5 cabeças ali, gente, o que me salvou foi a comunicação e transparência, cara. Talvez a gestão de risco ali, o que eu consegui fazer melhor foi a comunicação e transparência desde o início. Talvez isso não chegou em quem deveria ter chegado, mas eu avisei, cara, que pelo menos a pessoa que estava responsável pelo projeto estava ciente desde o início. Maximizar a oportunidade. Quando você faz uma pequena atividade antes de começar algo e analisar os riscos e voltas aqui, você pode também, gente, abrir a oportunidade de maximizar esse resultado. Talvez você não está prevendo algumas, de novo, pontos aqui positivos que podem ainda mais alavancar o seu resultado. A gente normalmente olha para risco só como coisa ruim, né? Só como uma prevenção a coisa ruim, nem sempre também. Isso pode aumentar e maximizar as oportunidades de ganho. Cumprimento de metas. Um dos principais assuntos que eu tenho falado nos últimos anos é exatamente eficiência operacional, aonde a gente está gastando energia. Falar de gestão de risco é também a gente conseguir ter uma conexão com as metas, com a estratégia, é garantir, antes de a gente gastar energia fazendo aquilo que de fato está sendo pedido, se isso está alinhado com a nossa estratégia. Então, a gestão de risco ajuda isso, pessoal, a minimizar esforço desnecessário, trabalho sendo conduzido sem resultado, ou trabalho que está conduzindo, talvez tenha algum resultado, mas um resultado que não é para agora, um resultado que não se espera para agora. Prevenção de crises. Gente, quem já passou aí, eu tenho certeza absoluta que todo mundo, quem já passou por momentos assim de turbulência em projetos, turbulência ali relacionados a prazo, turbulência relacionada à equipe, galera, prevenção de crise que isso pode evitar. Eu passei por esse momento exatamente nesse projeto que eu compartilhei com vocês, e é extremamente ruim, gente, esse momento. Todo mundo querendo pedir demissão, mas, gente, você está 3 meses para entregar o projeto. O risco não tratado, o risco não visto, o risco não mapeado,
pode dobrar o seu problema quando ele for descoberto, gente. Eu quase, de fato, perdi toda a minha equipe, que no momento daquilo ali de turbulência, no momento ali que, cara, todo mundo estava falando que, de fato, cara, fizeram merda e tal. Cara, tava todo mundo falando assim, meu, eu vou sair desse lugar, cara. Você tá maluco? Cara, quanto que isso pode prevenir a gestão de crise dentro de uma organização? Então, eu vejo pouco isso no final do dia, tá? É um assunto muito sério, é um assunto que a gente precisa conversar mais, mas na prática eu vejo isso funcionando muito pouco, eu vejo as pessoas falando pouco sobre gestão de risco. O risco se fala só quando acontece alguma coisa, então vamos começar a falar de risco, mas o risco ele precisa ser discutido. Principalmente organizações aqui que estão muito já orientadas a serviço, muito orientadas a resultado, precisam discutir mais sobre isso. O meio, eu não vou discutir aqui, existem várias maneiras para isso, cadências semanais, cadências quinzenais, vocês podem mapear isso de alguma forma. O meio, o como, é outro assunto. Foi aí, então, que falando bastante disso com os nossos clientes, eu falei assim, cara, eu preciso de alguma forma tangibilizar um pouco essa questão de... Nós aqui, eu acho que a maioria de vocês fazem parte da comunidade aqui Kanban, e digo de passagem, pedir parabéns assim, pela iniciativa, a gente já falou isso para você antes, cara, sensacional essa comunidade, para a gente trocar ideia. Eu não estou nem preocupado muito, assim, gente, com a questão, assim, do conteúdo, porque aqui eu estou muito preocupado, assim, do que eu quero deixar, assim, de mensagem para vocês, sabe? Que é exatamente isso que eu tenho feito com os meus clientes, que às vezes é algo que você não vai lidar com o dia a dia, mas o meu objetivo é te deixar com uma pulga atrás da orelha, tá? Com esse que eu vou te mostrar aqui hoje. E aí eu falei para o Felipe, a gente fala bastante de Kanban, cara, mas aí como é que eu convenço um gestor de portfólio? E aí, gente, meu objetivo aqui é essa conversa para esse cara, para um delivery manager, para um coordenador ali de projetos, talvez para um head ali de produtos. Essa conversa é para esse cara. Como é que eu convenço aqui, cara, que de fato a melhor forma dele prevenir risco na gestão de projetos é trabalhar com gestão de fluxo? Como é que eu convenço esse cara, que vale a pena ele parar de ficar trabalhando com um modelo aí top-down, um modelo cascata? Como é que eu convenço esse cara, muitas vezes? Como é que eu mostro para ele que talvez, cara, comece a lidar ali com gestão de fluxo, comece a lidar no seu portfólio com limite WIP? Como é que eu falo para esse cara, só na fala? Então, vou mostrar um pouco para vocês aqui, já compartilhando a minha tela. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas regras aqui dessa simulação. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, podem ir mandando aqui no chat. Depois eu vou abrir aqui para discutir com vocês alguns pontos. Mas acredito que até aqui eu não estou falando nenhuma bobeira, não, né? Até aqui eu acho que estou falando alguma coisa que todo mundo deve passar no dia a dia. Então, deixa eu abrir aqui para vocês essa simulação. E deixa eu explicar a regra desse jogo aqui para vocês. Quem quiser saber da simulação, pode me procurar depois, tá? Com certeza aqui eu disponibilizo para vocês. Galera, como vai funcionar aqui? Eu tenho dois gestores de portfólio. Eu tenho um cara, que é o cara que quer trabalhar, ele é um cara que quer trabalhar de forma simultânea, é o cara que acha que é muito mais produtivo quando a gente trabalha com mais de um projeto por vez. É o cara que Não vou falar não, vou falar aqui. não está nem aí para esse negócio de limitar o IP. Ele, cara, no final do dia, ele quer todos os seus projetos entregues no final dos 9 meses. Ele quer tudo. Aí, como você vai executar isso, não importa. Cara, começa a trabalhar com os 3 projetos, assim, vão trabalhando cada vez, um pouquinho em cada projeto, mas executem. Eu quero que você execute os 3 projetos no final do nono mês. Eu quero que os 3 projetos sejam entregues. Cada projeto vai demorar aqui mais ou menos são 3 projetos, cada projeto vai levar no máximo aqui 3 meses. Só que esse cara, ele quer ver os 3 no final do nono mês. Já o gerente de portfólio 2 é o cara que vai executar através do work in progress, é o cara que limitou o fluxo dele. Ele também vai entregar, desculpa, de novo, gente,
ele também vai entregar os 3 projetos no final do 9º mês. Mas esse cara aqui, esse gerente de portfólio 2, ele já olha de uma outra forma. Ele já prefere trabalhar no sistema Kanban, gestão de fluxo, e ele vai priorizar um projeto por vez para a equipe dele trabalhar. Enquanto esse cara aqui de cima, não. Ele vai trabalhar com os 3 ao mesmo tempo. Como vai funcionar isso? Eu até coloquei aqui, tá? Eu ouvi isso de um cliente. Cara, a gente tem que ser ambicioso, a gente tem que trabalhar tudo uma vez só. Eu já ouvi isso de um gestor de portfólio. Então, eu até coloquei aqui, tá? O ambicioso aqui, ambition, parallel execution. Então, execução de forma paralela. E esse cara aqui, execução, work in progress, uma vez, um projeto por vez. Então, olha o meu quadro aqui, tá? Aqui eu tenho uma gestão de fluxo, eu tenho as fases do projeto. Aqui vão rodar o projeto do gerente de portfólio 1. Aqui vai ser os projetos do gestor de portfólio 2. Aqui embaixo vão ser o trabalho, tá? Então, vou abrir aqui para vocês, ó. Vocês não vão, nem precisam olhar muito, mas basicamente, ó, se eu pegar esse projeto 1 aqui, esse projeto 1 tem aqui, ó, fase 1, fase 2, fase 3. Cada fase é um mês, tá legal? Eu vou rodar uma vez, vocês vão entender como o jogo vai funcionar. O projeto tem 3 fases, cada fase leva um mês para ser concluído. Independente do gestor de portfólio, independente da forma, o capacity e a velocidade aqui vai ser a mesma, tá? Vai ser a mesma entre os dois gestores. Então, esse gestor de portfólio 2, projeto 5, fase 1, 2 e 3. Cada fase leva um mês para ser concluída. Então, o capacity é como se fosse a mesma equipe, tá? Mas, basicamente, ali, as pessoas, senioridades são as mesmas. Então, deixa eu rodar aqui uma simulação para vocês entenderem. Vamos rodar o primeiro mês aqui, ó. Então, começamos aqui o mês 1. O gerente de portfólio 1, que é o ambicioso, esse cara já priorizou os 3 projetos para sua equipe. Já o gestor de portfólio 2, esse cara priorizou só um projeto. E ele está até aqui, ó, limite WIP aqui, ele priorizou só um para sua equipe. Galera, as equipes estão aqui, ó. Uma trabalhando, eles estão 3 projetos, então puxaram aqui as 3 fases de uma vez. Já a equipe aqui que está trabalhando aqui para o gestor de portfólio 2, esse cara puxou aqui uma fase só. Na prática, aqui eu tenho as pessoas, cada um dedicando uma porcentagem do seu tempo. Aqui eu tenho todo mundo focando na fase 4. Então, quando eu finalizar o mês 1, olha o que vai acontecer. Eu vou entrar no mês 2, mas no mês 1, aqui embaixo, vocês vão perceber, ó, o gestor de portfólio 2 já finalizou a fase 1, que todo mundo trabalhou junto ali, e a fase 2 já iniciou. Então, o projeto já saiu da fase 1 para a fase 2. Esse gestor de portfólio 1 aqui, o time ainda está trabalhando. Lembrando, cada fase vai levar um mês, então, no final do terceiro mês, a fase 1 do projeto 1 vai ser concluído, a fase 1 do projeto 2 vai ser concluído, e a fase 1 do projeto 3 vai ser concluído. Porque cada um está se dedicando a uma porcentagem do seu tempo. Então, vamos finalizar aqui, ó, mês 2. Finalizei mês 2. Projeto aqui do portfólio, cara do Kanban, cara já moveu o projeto dele para fase 3. E a equipe aqui, ó, do gestor de portfólio ambicioso, ainda está trabalhando em cima das 3 fases. Mas não tem problema, ó. Finalizei o mês 3, todos os projetos aqui do gestor de portfólio 1 vai ser movido aqui para a fase 2. Só que o gestor de portfólio 2 é o cara que trabalha com work in progress, ele já finalizou o projeto, o seu primeiro projeto, e já iniciou aqui o seu segundo projeto. E as equipes, mesmo capacity, do mesmo jeito, ó. Mês 5, basicamente aqui o gestor de portfólio 2 já vai mover o seu segundo projeto aqui para a fase 2, enquanto os 3 projetos aqui do gestor de portfólio 1 ainda se mantêm na fase 2. Porém, ó, o que vai acontecer? No final aqui do mês 6, ó, mês 6, os 3 projetos aqui vão mover aqui para a fase 3, ó. E o projeto aqui do gestor Kanban, já começou a trabalhar no terceiro projeto. Pergunta para vocês, cada um vai responder aí. Galera, imagine se a gente perde aqui uma pessoa da nossa equipe. Qual é o risco aqui para esse gerente de portfólio 1 aqui, esse cara ambicioso aqui? Qual é o risco desse cara aqui em relação aos seus projetos?
Quantos projetos desse cara aqui está em risco de tomar pau, porque o cara perdeu o cara mais sênior aqui da sua equipe? Os 3 projetos, pessoal, desse cara aqui estão, neste momento, em risco porque ele perdeu um funcionário. E esse cara aqui, ele já fez entrega dos 2. Nesse cenário 2 aqui, esse gestor de projetos, o único risco que ele tem é do projeto 6, porque ele já fez 2 entregas aqui do seu projeto 4 e projeto 5. Quando eu finalizar aqui agora o mês 8, a gente vai ter aqui, ó, o projeto 6 aqui na fase 2. Execução, mesma coisa, acho que vocês já pegaram. Mas quando a gente finalizar aqui o mês 9, ó, mês 8, fase 3, mas aí, quando a gente finalizar os 3 meses, lembra qual que era a missão? Todo mundo tem que entregar os seus 3 projetos lá no mês 9. E, de repente, eu faço isso aqui, ó. No mês 9, os 2 gestores de projetos entregaram os 2 projetos. Sabe que a primeira coisa que eu ouço, pessoal, quando acontece isso aqui, normalmente quando eu faço essa simulação, aí, Mike, resultado foi o mesmo. Aí, Mike, final do 9º mês, o cara ali, o ambicioso, também entregou os 3. Mas o cara do Kanban também entregou os 3. E no final do dia, não é a mesma coisa? Galera, será que é a mesma coisa? Quando a gente olha para o projeto aqui, a gente está focando em entrega nesse momento. Eu vou mostrar uma parte aqui para vocês agora que basicamente já entra aqui na conclusão que eu faço para esses caras. Você acha mesmo que foi a mesma coisa? Eu fiz um exemplo aqui e falei para vocês. Eu perdi um funcionário. Você acha mesmo que seria a mesma coisa? Só esse exemplo aqui já calava um pouco aqui da resposta. Mas deixa eu explicar um pouco mais detalhado aqui aonde está a diferença. E eu queria, se você está olhando para essas variáveis na sua equipe, na sua empresa, eu queria exatamente que você olhasse um pouco para o seu cenário para ver se você olha para isso. Eu entendo, pessoal, que talvez não seja uma obrigação de todo mundo, mas eu acho que vale a pena vocês se aprofundarem em alguns assuntos que, no meu ponto de vista, qualquer flow manager, qualquer agile coach, cara, são informações que eu acho que te colocam em outro patamar de conversa. Que é olhar um pouco para a receita, olhar um pouco para custo, olhar um pouco ali para CAPEX, olhar um pouco para OPEX, o quanto está sendo investido. Nem todo time tem essa visibilidade. Eu vou explicar por que isso para vocês é importante na hora de um diálogo e faz todo o sentido dessa simulação que a gente está fazendo. Muito bem. Para quem está chegando agora, gente, eu acho que vocês não vão entender muito essa segunda parte aqui que eu vou entrar, tá? Talvez vocês não vão entender. Mas presta atenção aqui, gente, vocês que estavam aqui até agora. Vou explicar uma coisa para vocês. Vamos olhar aqui para o nosso cenário. Galera, é a mesma capacity, as mesmas equipes, só que a gente está olhando para 2 cenários diferentes. Vamos falar aqui de custo acumulativo versus receita. Vamos imaginar que o custo por time, cada equipe, cada pessoa, aquela equipe em específica, ela custa em torno de $15.000 por mês. Ela custa $15.000 por mês. O valor, investimento para manter uma equipe por mês para cada gestor de portfólio custa $15.000. Nós levamos 9 meses para concluir os 3 projetos. Então, se vocês observarem na linha cinza, deixa eu aumentar meu zoom aqui. Se a gente estiver pequeno, me avisem, tá? Mas olha aqui, ó. Cenário 1 e cenário 2. Custo acumulativo em dólares. $15.000 aqui. Gente, tanto a linha azul quanto a cinza, elas estão sobrepostas, tá? Então, ambas as equipes, ó, no mês 1, ela teve custo para a empresa de $15.000. No mês 2, acumulativo, já passou para $30.000. As 2 equipes, tá? Os 2 cenários. 45, 60, 75. Então, perceba que o custo cumulativo da equipe ou das equipes, ela chegou aqui no final do mês 9, já desembolsando da empresa $135.000. Se alguém não estiver enxergando isso, me avisem, gente, por favor. Vamos falar agora de receita. Galera,
a receita ou o saving do projeto entregue. Cada projeto entregue, cada projeto ali concluído, ele traz de receita para a empresa por mês $20 mil. De novo, cada projeto entregue, a partir do momento que ele entregue, ele gera para a empresa $20 mil por mês. E aí você pode ser receita, pode ser saving. De repente é um projeto de redução de custo. Tanto faz. Tá? Mas $20 mil. Então, o custo da equipe é 15 mil por mês, mas cada projeto entregue, ele tem uma receita recorrente aqui de $20 mil. Então, vamos chegar ao cenário 1. Cenário 1 laranja é o cara ambicioso, é o cara que trabalhou com projetos em paralelo. Galera, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, esse cara não entregou nada. Esse cara entregou os 3 projetos deles a partir do mês 9. Ele começou a trazer receita para a empresa a partir do mês 10. Porque cada projeto que ele entregou tem um custo de $20 mil. Então, somando ali $20 mil vezes 3, então no mês 10 ele começou a trazer receita. Mas só no mês 10. Ele trouxe 60, no mês 11 ele trouxe 120, 60 mais 20 mil de cada projeto, 60. Já no mês 12 ele começou a trazer aqui também 180. Galera, olha a diferença para o gestor de portfólio que preferiu entregar um projeto por vez. Esse cara, já no mês 4, ele começou a trazer receita para a sua empresa. Ele começou a trazer receita no mês 4 com $20 mil, porque ele tinha entregue um projeto. E aí ele passou os próximos 3 meses trabalhando, mas o projeto já começou a trazer receita recorrente. Mês 5, 40, mês 6, 60. Mas aqui no mês 6 ele fez entrega de mais um projeto. Então, 60 que ele tinha, mais 20 do projeto 1 e mais 20 do projeto 2, mês 7 ele já subiu essa receita para 100 mil. 140, 180. Aí ele passou a ter $40 mil de receita recorrente a mais a partir do mês 6. Quando chegou aqui no mês 9, ele já tinha 2 projetos entregues, mas ele entregou mais um terceiro. E a partir do mês 9, ele já passou também a ter $60 mil recorrentes de receita. Gente, eu preciso falar alguma coisa em relação a isso aqui? Quem teve melhor resultado aqui, gerente de projeto, portfólio 1 ou 2? Quando a gente olha para isso aqui, pessoal, os 2 entregaram, mas os 2 tiveram o mesmo resultado. Resultado, gente, é no bolso, cara. É isso aqui, ó. Lá o cara não percebe, mas a gente começa a mostrar isso aqui para ele. O quanto, cara, de você conseguir entregar algo rápido para o cliente, o quanto que isso já vai reduzindo ali o custo operacional do seu time, o quanto você já vai trazendo de receita recorrente. Você pode entregar sim, cara, tudo aqui a partir do mês 9. Mas olha o gerente de projeto 1, ele já está trazendo receita desde o mês 4. Quando você começou a cheirar a receita, cara, esse cara já tinha entregue 180 mil. Receita versus custo acumulado por equipe. Primeiro assunto. Segundo assunto, vamos falar um pouco aqui, ó, de fluxo de caixa. Gente, eu não sei se isso ainda, nesse momento, é algo que você já teve experiência, mas você já imaginou quanto que, por exemplo, uma equipe, a sua squad ou a sua tribo, ela basicamente custa para a sua empresa? É algo interessante que vale a pena, para quem nunca teve esse tipo de informação, para vocês tentarem extrair quanto é a nossa equipe aqui, seja 10 pessoas, seja 5 pessoas, mas quanto que é desembolsado de investimento, não estou falando do custo, tá? De investimento para manter uma squad. Esse é outro assunto que faz diferença nessa conversa. Olha esse cenário aqui, ó. Galera, gestor de portfólio 1, o cara que começou a trabalhar com 3 projetos ao mesmo tempo. Lembrando, cada equipe custa por mês $15 mil. Gestor de portfólio 1, o cara teve um custo ali de 15 mil no primeiro mês, 30 mil, 45, 60. Esse cara só teve custo, cara, ao longo dos 9 meses. Esse cara tirou da empresa $135 mil até o mês 9. Ele só começou a reduzir esse custo a partir do momento que os projetos dele começou a trazer receita. Aí no mês 10, né, ele tinha $135 mil acumulados de custo. A partir do momento que os projetos começaram a trazer receita, aí se subtrai, né? Então, aí passa a ter 90, porque de 135 menos 60 vai para 90. Aí no mês 11, cara, já é mais 60 mil aqui de receita
menos 90, esse cara já começou a reduzir esse custo, 45, mas esse gestor de portfólio 1, o ambicioso, esse cara entra no break-even só no mês 12, cara. Essa squad aqui, essa equipe aqui do gestor de portfólio 1, esse cara só passa a dar lucro para a empresa, essa equipe, no caso, tá? A partir do mês 12. Na verdade, no mês 12 que ela zera, né? No final do dia aqui. Vamos olhar para o gerente de projetos 1, aquele cara que faz entrega incremental. Ó, no mês 1, o cara teve aqui uma despesa, 15 mil. Também no mês 2, também no mês 3. No mês 3 era a mesma coisa. Só que esse cara começou a trazer receita do projeto 1 entregue a partir do mês 4. Então, de 45 para esse gestor de portfólio 2, também foi para 60 o custo desse cara. Só que o projeto 1 dele já começou a dar lucro. Então, o cara tinha 60 mil ali, dólares por mês de custo, menos 20 mil que o projeto 1 dele já estava trazendo de receita, o custo daquela squad já estava passando a 40 mil. No mês 5, já reduziu para 35, porque ele já tem um custo acumulado ali. No mês 6, esse custo já baixou para 30. No mês 7, essa equipe, ela já passa a custar para a empresa 5 mil dólares. Mas, gente, no mês 8, essa equipe do gerente de portfólio 1 já entra no break-even. A partir do mês 8, essa equipe, no mês 8, galera, já começa a dar lucro para a empresa. A partir do mês 9, essa equipe já não dá prejuízo mais. Ele já começa a trazer lucro, já não é investimento, é lucro mais. Essa equipe já está trazendo receita positiva de 20 mil dólares já no mês 8. No mês 9, essa equipe já está dando lucro de 45 mil dólares. Galera, é o que está sobrando na conta, cara. É o investimento menos o custo, né? Não, receita menos o custo. Já está dando positivo 45, 90, 180. Gente, no final aqui do mês 12, enquanto aqui o gestor ambicioso entrou no break-even, o gestor de portfólio 2, o cara que começa a trabalhar com gestão de fluxo, que respeita limite WIP, que entende da importância da lei de Little, que, cara, vamos entregar mais rápido para a gente... Enfim, esse cara no mês 8, enquanto esse cara aqui está ainda batendo custo, esse cara já trouxe de lucro 180 mil dólares para a empresa. De novo, é a mesma coisa? Carregando o bloco de interrogações aqui. Olhando aqui para os dois tipos de gestores de portfólio, no final do dia, é a mesma coisa? Exatamente essa pergunta que eu faço para qualquer C-Level. Eu faço isso aqui é uma conversa que tem que ter, galera, com o CTO, cara. É uma conversa que tem que ter com o CFO. É a mesma coisa trabalhar com os dois cenários? E tem mais. Vamos falar de risco? Risco do projeto dar ruim, risco do projeto parar, risco do projeto não ser entregue? Então, vamos aqui falar para o terceiro cenário. Risco de não finalizar o projeto. Cara, cada gestor aqui de portfólio, cada gestor tem 3 projetos para ser entregue no final do 9º mês. Projeto em andamento, enquanto o projeto estiver em andamento, o risco dele não ser entregue é visível. Projeto em andamento, pessoal, qualquer projeto em andamento tem risco de não ser entregue. Então, olha, no mês 1, gestor de portfólio 1, gestor de portfólio 2, ambos tinham 3 projetos em andamento, né? Começando ou não, mas tinha projetos em andamento. Então, qual que é o risco no mês 1 aqui? Cara, 3 projetos para cada gestor. Mês 2, 3. Mês 3 também 3. Já no mês 4, o gestor de portfólio 2, esse cara já não tinha mais 3 projetos, ele já tinha 2. No mês 4, o risco de não finalizar projeto para o gestor de portfólio 1 eram de 3 projetos. O risco de portfólio para o gestor 2 já era de 2. E aí, também continua assim, no mês 4, no mês 5 e no mês 6. No mês 6, o gestor de portfólio 2, o cara já entregou 2 projetos, então o risco para ele, no mês 7, de quantos projetos ele não conseguiria finalizar, para esse cara é de 1. Enquanto que o gestor de portfólio ambicioso, enquanto os projetos estão em andamento, pessoal, o risco ali, ele é grande. Só que o cara, o 2 ali, o gestor de portfólio já fez 2, cara. Já está pronto.
Então, esse cara aqui no mês 7, mês 8 e mês 9, galera, olha a diferença. Esse cara aqui, ó, ele tem risco de ter 3 projetos não finalizados, porque enquanto não está pronto, existe risco. Mesmo mapeado, mesmo, enfim. Enquanto já o gestor de portfólio 2, esse cara, ele tem aqui quase 30% aqui do risco a menos que o gestor de portfólio 1, porque esse cara já conseguiu finalizar 2 projetos. Galera, é a mesma coisa? No final do dia, não é a mesma coisa? Gente, é a mesma coisa? Olha a quantidade de variáveis, cara, que a gente consegue evitar, que a gente precisa conversar para mostrar, gente, que o quão importante, talvez a melhor forma de reduzir o risco na gestão de projetos é através do método Kanban, cara, é através de gestão de fluxo. Para mim, a melhor ferramenta para uma redução de risco na gestão de projetos é a forma com que você conduz o seu projeto, cara. Enfim, final do dia, galera, poxa, esse assunto aqui é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, principalmente para... É um assunto que não dá para você ter realmente assim, rápido, você precisa levantar informações. Talvez você não tenha esse número de informações, mas se você tiver, galera, tenta entender como está esse cenário hoje, né, de custo acumulativo versus receita. Cara, é uma conversa muito interessante, é uma conversa que muitas vezes você vai deixar uma pulga atrás da orelha do cara que está ali do outro lado, porque é o que eu sempre falo. Tem perfis e tem stakeholder que você tem que falar com eles com argumentos que eles gostam de ouvir. Então, se você for falar com o CFO, não vai falar com esse cara sobre gestão de fluxo, não vai falar com esse cara sobre métodos ali de gestão de projetos. Vai falar com esse cara sobre isso aqui, ó. Gestão de risco, custo acumulado, receita, risco de receita recorrente, cara, fluxo de caixa, quanto que essa equipe traz, qual alternativas que a gente pode melhorar, cenário 1, cenário 2, como que a gente mexe aqui no caixa da empresa, como é que isso impacta no caixa da empresa de certa forma. Eu não sei, tá? Se ficou claro aqui essa parte do game. É um game que eu construí, mas eu confesso que essa parte aqui, ela é a mais difícil de explicar. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês aí, galera. Fez sentido? Se alguém puder aí dar um feedback aí do que achou até agora, tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat aqui se alguém colocou alguma coisa. E aí, galerinha? A construção dele é que é um pouco mais complexa, né, o Mike? A construção do game, É. ela é. Ela é. E a ideia aqui é basicamente mostrar que, cara, pode ter a mesma equipe, você tem o mesmo capacity. No final aqui do 3 meses, os 3 projetos vão estar entregues, mas não é a mesma coisa, meu irmão. O como você vai fazer influencia em muita coisa. Em muita coisa. E normalmente o que eu ouço é isso. Cara, mas no final do mês, eu preciso ali no nono mês dos 3 projetos. Trabalhando aqui de forma paralela, trabalhando de forma que execução, processo, não vai entregar? Cara, para mim isso que importa. Caraca, meu, olha a quantidade de variável que esse cara precisa entender que existe diferença. Isso que impacta em tanta coisa, gente. Isso que impacta, cara. Em primeiro, a gente está falando de novo, sabe? Fluxo acumulativo. Vai ter time que vai começar a fazer receita rápida, mais frequente. Cara, dinheiro no bolso da empresa para conseguir reinvestir. A gente está falando de fluxo de caixa. Esse cara entra no break-even, essa equipe entra no break-even lá no 19º mês. Essa equipe já começa a dar lucro para a empresa a partir do 8º mês. O que significa que você pode fazer com esse lucro, cara? Você pode investir na sua equipe, investir no seu negócio, cara, fazer os investidores darem um sorriso ali, enfim, cara. Risco de execução. No fim do nono mês, eu entendo.
No melhor cenário, todos os gestores de projetos de portfólio, tá? Os dois vão ter ali os 3 projetos, mas olha quanto você reduz o risco de dar ruim, cara. Trabalhando num formato diferente. Ô, Mike, a Elisa comentou aqui, né? Quando eu acrescento uma variável como capacidade, como capacity compartilhado. Eu não entro muito nesse assunto, nessa simulação, tá? Que aí vai depender de muitos cenários, muito específicos das equipes. Mas qual que é a premissa aqui desse game, tá? Cada gestor de portfólio tem as suas equipes dedicadas, com as mesmas capacidades, com as mesmas competências. Eu não entro muito em detalhe, talvez se essa equipe ela vai ter um cenário de talvez estar faltando um dev, ou tem uma pessoa compartilhada. Não entro muito nesse cenário, mas no caso aí, se a pergunta for, mas como é que eu vou medir aqui o volume, ou na verdade, né, o custo acumulativo aqui dessa squad, normalmente para equipes compartilhadas, eu já tive essa situação, ela vai dependendo um pouco da porcentagem do tempo dela. Tá? É uma conta muito mais simples, mas tem empresas que preferem deixar um pouco mais complexo, mas basicamente você precisa entender ali quanto por cento daquele cara ele é dedicado para essa equipe. Então, eu, Mike, posso dedicar 30% da minha equipe para uma, 30% para outra e 30% para outra. O custo do Mike é dividido por 3 equipes. Já teve cenário de eu ser dividido em duas, eu como Agile Coach, eu liderava 2 equipes. O Mike versus 50% para uma equipe versus o custo do Mike vezes 50% para outra equipe. Então, entenda basicamente o custo aqui, quantas pessoas essa pessoa compartilhada ela contribui versus o custo dela. E aí você vai pegar a margem que isso deveria vir para caixa da custo da sua equipe. E às vezes isso já tem, tá? Basicamente, às vezes isso não fica tão disponível, mas eu recomendo fortemente, pessoal, vocês tentarem entender um pouco mais essas variáveis, essas informações. Tem empresas que não olham para isso, tem empresas que ainda não têm essa divisão financeira da sua empresa entre investimento e custo. Ela não olha para a sua empresa em relação a custo por squad, ela olha por departamento ou por gerência. Então, às vezes, tem uma complexidade, mas aí é um assunto bem delicado. Cada empresa vai ter a sua, mas eu tentaria levantar esse dado aqui, porque, gente, isso coloca qualquer Agile Coach, qualquer Delivery Manager de frente a frente para discussão com qualquer executivo. Enquanto a gente não ter dados aqui para argumentar com eles, a política sempre se sobrepõe. O dado é a única forma que te coloca de frente a frente para discutir com os caras desses. E para você, sendo bem transparente aqui, tá? Quanto você também não conseguir medir o quanto que a agilidade traz de retorno financeiro, gente, vão ser bem transparentes. O quanto você não conseguiu, o quanto que a agilidade ou, sei lá, transformação digital, ela se paga, você sempre vai ser questionado se vale a pena. Tô mentindo, Felipe? Eu não sei de nada. Mas não, Cara, é um assunto que acaba gerando muita dificuldade, né? Porque a gente trata a gestão de riscos de uma forma muito simplista, né? Ah, é uma GUT, é um ferramental, né? Ou é uma reunião. Quando, na verdade, quando a gente pensa em economizar dinheiro de um projeto, a gente está falando bem mais que isso, né? E principalmente assim, a gente vê, por exemplo, o projeto atrasou para começar. Isso acontece, isso pode acontecer, né? Falta recurso, falta aprovação, é um processo. Só que ele não muda a data, por exemplo, para concluir, né? Eu já começo com o risco do projeto concluir fora de um prazo, porque ele começou fora do prazo. A gente questiona muito quando que o projeto termina, mas quantas vezes a gente viu sendo questionado, por exemplo, quando que o projeto começa? é isso aí. Eu vou falar para vocês, eu já tive situações aqui, ao longo dessa minha carreira aí, quando a empresa ela não tinha muito bem visível, na verdade ela não é que ela não tinha, ela optou por isso, ela optou por não olhar essa estrutura de custo versus savings versus fluxo de caixa por serviço, ela não optou a olhar para isso, ela optou da mesma forma. Da forma que
eles entenderam lá que isso deu certo. Então, não questiono isso, mas a questão é que quando eu olhei para a minha área, e nessa época eu trabalhava na liderança ali de agilidade, é a primeira coisa que me preocupou, cara. Como é que a gente mede aqui o nosso resultado? Ah, a gente mede um pouco olhando para a cultura, a gente mede um pouco para a eficiência. Não é essa a pergunta, cara. Não é essa a pergunta que eu fiz. Qual é o custo hoje da nossa operação? O quanto hoje a gente, como agilidade, a gente está conseguindo trazer de receita, de melhores recomendações, de crescimento, o quanto que a transformação digital mudou os números da empresa? Tem que ter esse número, galera. E muitas vezes eu começo projetos e a primeira coisa é eu preciso entender os números. O Anderson tá aqui, ó, puta consultor aí. Tenho certeza que faz a mesma coisa, cara. Vamos entender o diagnóstico atual. Se a gente não entender onde a gente está, jamais a gente vai saber para onde ir. Temos número de como medir, não temos como medir, talvez não é o melhor momento para a gente começar esse projeto. Meu diretor fala muito isso para mim. Eu tenho muita ideia, vocês também têm bastante ideias aqui. Aonde isso aí? Mas normalmente ele vira e fala para mim assim, olha só, e aí, Mike, essa ideia é boa, faz sentido, mas como é que você vai medir o resultado disso aí? Aí eu viro e falo para ele assim, olha só, cara, não sei ainda qual variável esse cara mexe. Ele vira e fala para então, segura essa ideia aí. Quando você não tiver como medir, cara, você vai fazer o quê? Faz sentido, Anderson? Faz total sentido, Mike. Estou quietinho aqui, só admirando o ótimo trabalho que vocês têm feito e a sua apresentação. Parabéns, tá muito boa. A gente, óbvio, que tem N outros indicadores, além de a variável financeira, né? Você tem variáveis de satisfação de cliente, variáveis estratégicas também, que não são tão fáceis de medir, mas que, de maneira semelhante, geram resultado quando o projeto é entregue, ou pelo menos parte do projeto é entregue mais cedo, né? Acho que essa é a essência da proposta do que trouxe a agilidade lá em 2000, independente da polêmica do Kanban fazer parte do espectro de agilidade ou não, isso não é uma conversa, acho que, para esse bate-papo, mas o ponto é entregar valor mais cedo é o que justifica qualquer investidor a botar dinheiro ou não num negócio, né? Então, ninguém põe dinheiro, a menos que seja uma entidade para lavar dinheiro, uma entidade não lícita, ninguém põe dinheiro num negócio e que não seja algo filantrópico, ninguém põe dinheiro num negócio sem esperar um retorno, de qualquer natureza. Quanto mais tempo isso demora, mais tempo demora para você ter a certeza se você está apostando no cavalo certo. E assim, confesso que, além de te ouvir, e te conheço, e por isso estou aqui também, a ideia era entender como é que o Kanbanize, como ferramenta, nos ajuda a instrumentar essa gestão de portfólio, né? E fiquei bastante feliz com o que eu vi. Só para fechar minha fala e não monopolizar a fala nesse momento, o fato a gente tem que começar a ter a consciência de que nem sempre os presidentes de empresas, diretores e assim por diante, têm a informação mais adequada para tomar a decisão. Então, muitas vezes, eles tomam as decisões erradas de paralelizar as coisas, porque o pensamento industrial de que ocupação máxima das máquinas produz mais resultado, isso não funciona da mesma maneira quando a gente fala do trabalho do conhecimento. E muitas vezes eles não têm informações que permitam eles tirarem conclusões que os protejam dos riscos que esse pensamento traz, né? E esse tipo de abordagem que você explorou aqui, ele permite isso. Ele permite que eles tenham informações para tomar as melhores decisões. E se qualquer profissional que está aqui nessa conversa agora deseja se tornar um profissional estratégico na empresa em que trabalha, ou, já te dou a palavra, tá, Felipe? Ou no lugar onde faz consultoria, precisa entender isso que você está explicando. Precisa entender como é que a gente ajuda os executivos a tomarem as melhores decisões com as informações disponíveis a respeito de se eu vou paralelizar mais ou se eu vou
estimular o foco e a entrega incremental de valor, sabe? Acho que isso é um ponto fundamental dessa conversa aqui. Boa, cara. Obrigado pela Show de bola. participação, meu amigo. E eu vou dizer assim, complementando o que o Anderson colocou, que eu digo que até as próprias fábricas não têm esse pensamento industrial, de que parece uma incongruência, né? Mas eu digo que até as próprias fábricas, várias já deixaram de ter esse pensamento da utilização em 100%. Né? É a forma como a gente aprendeu, meio que em atraso, né? A gente aprendeu isso, mas nem mesmo as empresas que a gente chama de industriais usam esse tipo de coisa. Né, de operar uma máquina 100%, porque se eu operar uma máquina 100%, ela pode se debilitar no curto prazo, né, ela pode quebrar no curto prazo. Mas a gente aprendeu de forma mecanicista, né, até o pensamento mecanicista, de analisar para a capacidade como se fosse algo a ser utilizado no seu 100%. Que aí é toda aquela insegurança da entrega, e a única coisa que eu consigo controlar hoje é a pessoa. Mas eu deveria aprender a controlar aquilo que de fato eu estou entregando. Né? Então, e aí é uma frase do próprio David Anderson, né, que quando as pessoas não conseguem controlar o trabalho, elas vão na próxima coisa que elas conseguem controlar, que são as pessoas. Nossa, essa última frase aí. Esquece tudo que eu falei até agora aí, gente. Foca nessa última frase do Felipe aí. Foi bonito, é beleza. Muito bom, cara. Morreu, né? Morreu a palestra, valeu, obrigado. Esquece tudo que eu falei aí. Não mereço, acho que eu não mereço continuar minha palestra aqui, não. Não mereço. Que isso. Você tá louco, cara, mandou bem demais, é isso, conhecimento super útil. Parabéns, Mike, Felipe, por todo o movimento aí do Open Kanban Community e tudo que vocês estão gerando de conhecimento.